Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa de adoração ao Senhor, graças a Deus pela Igreja de Jesus reunida. Vamos para Marcos capítulo 12, irmãos. Convido vocês para o Evangelho de Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, pois seguiremos na meditação desse texto que irei anunciar os versículos e será de muito proveito para que você possa, com a Bíblia aberta, quem sabe até fazer anotações, se você tem costume de grifar aí a Bíblia, anotar nas margens. Se você faz isso, então também convido para você, pelo menos para mim é uma maneira de me concentrar mais. Marcos capítulo 12, irmãos. Vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Eu peço a sua atenção, se você puder não sair, a não ser que seja realmente muito necessário, e você possa então com atenção glorificar a Deus nesse momento da adoração também. Marcos 12, 28 ao 34, assim diz a palavra de Deus. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Esta é a santa palavra de Deus. Aqueles que estão acompanhando a sequência das pregações no Evangelho de Marcos já devem saber que desde o capítulo 11, o Evangelho de Marcos, ele inaugura um novo momento do ministério de Jesus. Jesus está na sua última semana. O capítulo 11, ele inicia entrando em Jerusalém amontado em um jumentinho, cumprindo-se a profecia messiânica que o Rei dos Reis viria humilde montado em um filho ou um filhote de jumento. Então a gente viu que esse momento é muito importante, porque Jesus, ao entrar em Jerusalém e aquela nação ovacioná-lo como rei, está se cumprindo a profecia. O texto diz que Jesus vai até o templo, Jesus avalia o templo e volta para Betânia. No outro dia a gente viu então que Jesus amaldiçoou uma figueira, representando a nação de Israel, sendo eles apenas com folhas, mas sem frutos. Ali ele incentiva os seus discípulos à fé, à oração e ao perdão. E depois ele entra de novo no templo e ele faz uma purificação no templo, dizendo que ali os homens religiosos estavam fazendo da casa do seu pai um covil de salteadores. Final do capítulo 11, então, os fariseus, com todo o sinédrio, que seria a cúpula dos judeus, se reúnem e perguntam a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E é dentro do templo que Jesus diz: se vocês me disserem
se o batismo de João Batista era de Deus ou não, eu respondo a vocês. E assim sendo, Jesus então não respondeu naquela ocasião. Jesus então continua no templo e a gente sabe que desde o capítulo 11, entrando no capítulo 12, Jesus está no templo. E nesse momento ele é interpelado por mais uma vez religiosos e ele conta uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores ou dos agricultores maus, dos lavradores maus, capítulo 12, verso de 1 a 12, aonde ele concluiu a parábola dizendo que aqueles homens da parábola que matam o herdeiro da propriedade é a nação de Israel, são os líderes religiosos. Então, nesse momento, os religiosos entendem isso e começam a conspirar para saber como poderia matar Jesus. E aí a primeira incursão desta conspiração, por assim dizer, acontece no versículo 13, capítulo 12, veja aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 13, um grupo chamado dos fariseus e um grupo chamado dos herodianos se juntam contra Jesus para perguntar se era lícito pagar tributo a César ou não. E a gente já viu esse texto. E Jesus então aplica esta verdade dizendo: vocês devem dar a Deus o que é de Deus. E eles não estavam dando a Deus o que era de Deus. E a gente viu as implicações disso. Depois no versículo 18, do versículo 18 ao versículo 27, atenção aí, aparece os saduceus, é um outro grupo. Primeiro foram os fariseus com os herodianos, e agora os saduceus, e eles perguntam a Jesus acerca da ressurreição, sabendo, conforme o texto diz, que eles não acreditavam na ressurreição. Eles queriam pegar Jesus, e Jesus diz: olha, vocês estão muito errados, vocês nem conhecem as Escrituras, e nem conhecem o poder de Deus. E ali Jesus duramente critica esta liderança religiosa. Agora, irmãos, está na hora de um escriba, que é justamente o nosso texto de hoje, onde vamos falar sobre a sabedoria de Jesus no que se refere à interpretação das Escrituras. Veja mais uma vez agora no nosso texto, a gente tem visto que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Esta passagem todinha mostra a sabedoria de Jesus, respondendo ou pelo menos reagindo a esta situação tensa dentro do templo. E Jesus ainda no templo, ele é interpelado por um escriba, ou pelo menos por um dos escribas. Veja comigo, versículo 28. A Bíblia diz que o escriba se aproxima de Jesus, porque o escriba tinha ouvido que Jesus tinha respondido bem à questão anterior, que era a questão da ressurreição. E aí, irmãos, aqui há um ponto de conexão entre este grupo religioso, porque este grupo religioso, certamente, eles não se harmonizavam no que se refere à ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Se a gente for ler o texto de Mateus, que é o texto paralelo a este texto, vamos entender que este escriba era do grupo dos fariseus, e ele fica todo feliz, porque Jesus, ele responde que de fato existe a ressurreição, e que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, invocando então Abraão, Isaque e Jacó, a gente já viu a semana passada. Então, este escriba, ele faz uma pergunta, e a pergunta está no versículo 28. Ele diz: mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então veja versículo 28. Após ele entender que Jesus de fato tinha grande sabedoria, nós não temos a plena convicção de que o escriba tem uma certa sinceridade aqui. Na realidade, os estudiosos disputam acerca de qual seria a intenção deste homem. É interessante, irmãos, porque
No texto de Marcos, o texto que estamos tratando aqui, Marcos coloca esse escriba de forma positiva até. Parece que ele tem uma certa sinceridade. Mas se lermos, que não é o caso, mas eu quero deixar como referência, se lermos Mateus 22:34, o texto vai dizer então que os escribas se reuniram e aí enviou um deles, um perito da lei, e pôs Jesus à prova. Então é interessante que no relato de Mateus, esta conspiração tinha uma intenção maligna, que era colocar Jesus à prova. Mas o fato é que este escriba em específico, pode ser que de alguma forma, e aí entenda, eu reconheço a minha dificuldade no texto para poder entrar dentro daquilo que seria o tom do diálogo. Eu acho que não é fácil essa atividade, talvez nem necessário pelo momento, porque a aplicação vai vir para a nossa vida. Mas o fato é que aquele homem perguntou qual era o primeiro grande mandamento. Havia uma grande discussão entre as escolas rabínicas sobre como seriam, então, classificadas as leis de Moisés. Inclusive, é muito difundido, hoje podemos, pela arqueologia, pela história, observar que os mestres da época de Jesus, eles classificaram toda a lei de Moisés como tendo 613 mandamentos. Imagine aí, 613 mandamentos. E eles classificavam entre lei cívica, entre lei cerimonial, eles classificavam leis para o dia a dia, leis que eles chamavam de leis leves, leis com mais responsabilidades, e eles tinham discussões acerca disso. Inclusive, um escriba era como um profissional que interpretava a lei. Então, se você quisesse ter uma opinião ou uma interpretação sobre a lei na época de Jesus, você poderia ir a um escriba. E ele, então, seria este perito na lei de Moisés para poder direcionar você. Dependendo da escola do escriba, ele ia ter uma posição. O fato é que havia essa discussão. E aí a pergunta do escriba é: Senhor, qual é o grande mandamento? E aqui eu digo, irmãos, esta é uma grande pergunta. Na realidade, dentro de todas as perguntas que foram feitas aqui, por exemplo, a pergunta se é lícito pagar imposto a César, ou se de fato existe ou não ressurreição, e Jesus até diz, isso aí vocês estão errando muito. Dentro dessas perguntas, talvez, eu diria até certamente, essa é a mais certeira. Porque o escriba, ele vai no cerne da questão. Então, a grande pergunta era: como é que eu posso sintetizar a lei e entendendo o escopo da lei para que um ponto da lei gire, os outros pontos da lei girem em torno dela? E certamente Jesus não poderia perder esta oportunidade, mesmo certamente conhecendo o coração daquele homem. O fato é que a questão foi levantada no tempo. Então, irmãos, dentro deste aspecto da pergunta, vem a resposta de Jesus. E aí você vê a partir do versículo 29. E Jesus evoca então a lei de Moisés, evoca Deuteronômio capítulo 6, e também capítulo 10, e também capítulo 30. Na realidade, o que Jesus vai falar aqui agora se repete 3 vezes no livro de Deuteronômio. E ele diz assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então esta é a primeira declaração do grande mandamento. Reconhecer que o Senhor é singular, que não existe outro Deus além dele. E aí talvez para os dias de hoje, essa declaração é muito forte, porque existe um espírito ecumênico pluralista, onde as pessoas dizem assim: não importa o seu Deus, o que importa é acreditar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só existe um Deus.
E se só existe um Deus, irmãos, os outros deuses são falsos. Pelo menos é o que a Bíblia diz, e é o que eu creio, e é o que nós devemos crer. Então, esta declaração em um mundo plural, certamente é uma afronta para a mentalidade moderna, mas Jesus aqui sabe o ambiente que ele está, e ele sabe que o escriba acreditava nisso também. E agora, irmãos, depois que ele pontua que Deus é exclusivo, que só existe um Deus e não há outro Deus além do Deus de Israel, versículo 30, atenção. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração. E aqui, meus irmãos, começa uma daquelas mensagens, daquelas passagens na Bíblia, que esta passagem ela vai muito além daqueles que leem, daqueles que pregam, daqueles que tentam buscar de fato fazer a vontade de Deus. Porque a grande pergunta que devemos fazer agora é: como seria amar a Deus de todo o coração? Porque, em primeiro lugar, irmãos, nós sabemos que o conceito de amor ao homem moderno, ao homem ocidental, é muito, eu diria, completamente diferente do que a Bíblia fala do que é amor. As pessoas confundem amor com paixão. As pessoas confundem amor com sentimentalismo. Não que o amor, em sua concretude, não pode gerar sentimentos, abstrações, mas o amor da Bíblia vai para além de só sentimentos, de borboletinhas no estômago. E a Bíblia claramente fala sobre isso. E ainda para aprofundar o texto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai citar o texto de Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 6, 10, 12 e 36, fazendo um resumo dessas três passagens, três discursos de Moisés, para dizer: devemos amar a Deus com todo o nosso ser, coração, mente, alma. E Jesus ainda acrescenta algo que não aparece em Deuteronômio, que é força. Veja no final aí, no meio do versículo 30. Então, esses três aspectos da integralidade humana, coração, alma, mente e força, indica que Jesus está dizendo que este amor, que deve ser amado, que deve ser praticado por aquele que reconhece Deus como o único Deus, é com todo o nosso ser. Às vezes os estudiosos, pessoas que querem desenvolver o texto, ficam tentando imaginar, tentando considerar cada parte da integralidade do ser humano, né? O coração, e define o que seria o coração, a alma, a mente ou o entendimento, a força. E certamente, irmãos, o estudo sobre cada parte do ser é importante, tem o seu valor, mas eu creio que aqui Jesus não está preocupado de explicar o que é coração, o que é mente, o que é alma, o que é força. Eu creio que quando Jesus sintetiza o mandamento, ele está dizendo ao escriba que todo o ser daquele homem deveria ser como que uma entrega total ao Senhor, como que uma entrega em sacrifício de amor. Então perceba, irmãos, que agora o mandamento, ele chega no seu cerne, ele chega no seu centro. Então Jesus está a responder àquele homem, dizendo que se ele pudesse resumir todos os mandamentos, ele resumiria neste aqui: se você amar a Deus com todo o seu ser, então as outras coisas ou os outros mandamentos viriam então em consequência disso. Entendendo um pouco mais, irmãos, sobre o que seria o conceito de amor,
Jesus já tinha dito aos seus discípulos, de forma particular, como eles deveriam, então, ser reconhecidos como verdadeiros seguidores de Jesus. Nós não temos tempo para ir para João capítulo 13, João capítulo 15. Mas Jesus disse: e um novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros, como também eu vos amei. Depois ele diz também em João, que é só João que registra essas palavras de Jesus, dizendo: não existe maior amor do que este, de que alguém dá a sua própria vida no lugar dos seus amigos. Então perceba, irmãos, para aquele escriba, Jesus não entra neste aspecto. Jesus, inclusive, haveria de ensinar isso aos discípulos depois daqui. Porque depois, quando Jesus sai daqui, ele vai para o jantar. Um dia depois, vai jantar com seus discípulos naquele cenáculo, aonde seria o último momento que ele teria com seus discípulos. Mas o fato é que Jesus sabe muito bem que os seus discípulos deveriam saber e nortear a vida dos discípulos, que este amor não é uma mera prática religiosa. Então, esta temática da lei do amor no Novo Testamento é algo que vai ser desenvolvido e muito bem aplicado, porque Jesus deixou claro isso. Não é à toa, irmãos. Eu quero muito que você preste atenção aqui neste ponto, porque na transição do Antigo para o Novo Testamento, a morte de Cristo, que seria o ápice deste amor, seria como se fosse o farol que nortearia a igreja dele. Este amor de entrega total, este amor sacrificial. Você deve parar agora e dizer assim: tá bom, só existe um Deus, o único Deus verdadeiro, está aqui, é claro, e que devemos amá-lo de todo o nosso ser, ok? Jesus respondeu a contento? Sim ou não? Sim, obviamente sim. Mas aí, irmãos, Jesus acrescenta à sua resposta algo que certamente surpreendeu aquele escriba. Veja comigo, irmãos, versículo 31. A Bíblia diz que Jesus prosseguiu, né? Dizendo: e o segundo semelhante a este é amar a Deus sobre todo o nosso ser, é amar ao próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Eu pergunto a vocês, irmãos, agora, Jesus precisaria responder isto ao escriba? No aspecto da pergunta do escriba? O escriba perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele respondeu. Deuteronômio 6, 4 a 8, Deuteronômio capítulo 30, capítulo 10 e capítulo 30. Resumiu a lei de Moisés. Todas as leis giram em torno dessa. Ame a Deus, tema a Deus, e as outras coisas se encaixam. Mas quando Jesus entra no aspecto de amar o próximo, aí, irmãos, entra no aspecto prático deste amor. Porque dizer que ama a Deus não é difícil não, concorda? Alguém chegar e dizer: eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Você já ouviu isso? Jesus? Nossa, Jesus é tudo para mim. Que bom, rapaz. Maravilha. Mas Jesus agora vai adentrar no coração daquele escriba, acrescentando o que diz em Levítico capítulo 19, verso 18, fica como referência para você, não vou para lá, Levítico 19, 18, lá o texto da lei vai dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não existe um terceiro mandamento. Há quem diga que existe um terceiro mandamento. Sabe qual é? Ame a si mesmo. Você nunca ouviu isso, não? Você não se ama, não? Mulher, se ame.
A Bíblia não registra um terceiro mandamento. Por que não registra? Porque nós já nos amamos, irmãos. Nós já nos bastamos. Ah, meus irmãos, se o nosso coração pudesse ser revelado, se o meu coração pudesse ser revelado a vocês, vocês ficariam abismados o quanto eu me amo. O quanto eu me amo. E aí não precisa de mandamento, porque a gente já nasce assim. Mas amar o próximo como a si mesmo é um mandamento pelo qual ele está citando Levítico 19, verso 18. A essa altura, meus irmãos, o escriba deveria começar a colocar na balança o que se refere à lei de Moisés. Irmãos, às vezes a gente fala sobre a lei de Moisés e a gente acha que a lei de Moisés é muito pesarosa, muito pesada, e de fato, há alguns aspectos da lei, até conversando com você, não foi, Gabriel, esses dias, que não são fáceis, porque era dentro de um contexto histórico, cultural da época. Mas sempre devemos ler a lei de Moisés com este espírito: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Todas as leis, os 613 preceitos da lei giram em torno desta premissa: amem a Deus e amem ao próximo. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a nossa alma, porque a lei do Senhor nos traz vida, é luz para os nossos caminhos. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que o Salmo 119 é um tributo à lei de Deus. Inclusive, até no Novo Testamento, o próprio evangelista João, na sua primeira carta, disse: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesarosos. Porque tem que ser lido à luz desses dois textos. Você está amando a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força? Consequentemente, você está amando o seu próximo como a si mesmo? Se estivermos, a lei do Senhor não será pesarosa, não será enfadonha, não será algo que vamos fazer, às vezes, como uma mera obrigação. E aí, irmãos, nessa hora o escriba deveria coçar a cabeça, porque ele sabe que este amor é um amor sacrificial. Ele sabe que este amor é um amor que reflete verdadeiramente o espírito da lei. Ele sabe que este amor é um amor que deve ser aplicado na prática. É tanto que em Mateus 22, versículo 40, o próprio Jesus vai dizer que esses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, depende toda a lei e os profetas. Mas de fato, irmãos, o que é que Jesus estava combatendo ali dentro do templo ao responder a este escriba que devemos amar a Deus, mas também amar o nosso próximo? Porque era conhecido, irmãos, que os religiosos, apesar de muita religiosidade, eles não evidenciavam este amor. Inclusive, Jesus já havia denunciado eles como hipócritas e que eles usurpavam do povo, da boa vontade do povo. Então Jesus sabia que de alguma forma aquele escriba precisava ouvir aquilo. E para o religioso judeu, amar a Deus era cumprir apenas os rituais que estavam na lei. É tanto que se você for para Lucas capítulo 10, lá você vai ver um encontro que Jesus tem com um outro escriba. Um outro eu digo porque não é o mesmo texto, poderia ter sido até o mesmo, mas enfim. E o escriba, irmãos, pergunta a Jesus: vem cá, quem é o meu próximo? Porque o escriba diz: mestre, como é que eu faço para ser salvo? Olha só a pergunta, lá em Lucas 10, que não está registrado em Marcos. E Jesus diz: ame a Deus, ame ao seu próximo. É a mesma resposta que ele dá aqui. Aí o escriba diz: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola,
que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Aí Jesus diz, olha, um judeu descia de Jerusalém, indo até Jericó, e ele foi então assaltado por homens maus. Esses homens espancaram o judeu e deixaram o judeu no caminho meio morto. Vocês lembram desse texto? Qualquer coisa, capítulo 10, 25 a 37 de Lucas. Mas diria a você que não vá para lá agora não, para você não perder a explicação. Eu estou só dando uma referência. Aí Jesus diz assim, aí vinha um sacerdote caminhando, olhou o homem meio morto no caminho e passou de largo, de longe. Sabe aquela, quer nem ver para mim não me comprometer? Da mesma forma, um levita, alguém da tribo de Levi, vinha também a caminho, viu aquele homem meio morto, um judeu, um irmão dele, e também passou de longe. Na sequência, Jesus disse, e aí vinha um samaritano. Quem era o samaritano nessa ocasião? Alguém que não se batia com os judeus, porque os samaritanos eram conhecidos como pessoas misturadas. Eu não tenho tempo para explicar um pouco mais o que se refere à helenização do povo, pós-cativeiro babilônico, porque depois da Babilônia, depois do Império Medo-Persa, houve o Império Grego e aí houve uma grande helenização do Oriente Próximo. E os judeus não foram diferentes. E muitos se misturaram com os gregos. E os samaritanos eram conhecidos como pessoas mestiças, misturadas. E por isso que havia uma celeuma entre judeus e samaritanos. Mas a pergunta é, quem é o meu próximo? Aí eu pergunto a vocês na parábola, quem era o próximo do homem judeu caído meio morto na rua? Todos que passaram. Mas quem acudiu? Justamente o samaritano, que não deveria ter acudido, falando o mandamento. E o mandamento falando, ele não deveria ter acudido. E a Bíblia diz que ele vai lá, ele acode aquele homem, ele coloca ele na sua montaria, leva ele numa estalagem. A Bíblia diz que ele cuida das suas feridas, ele dá 2 denários ao homem da estalagem e diz assim, se ele gastar mais, quando eu voltar eu pago. Ou seja, a prova do amor concreto. Ame a Deus e ame o próximo. E aqui não é discurso socialista, é discurso de que você quer trazer uma certa ideologia. Nada a ver. Eu falo isso porque infelizmente hoje a coisa está tão difícil que às vezes a gente nem pode abordar a Bíblia como ela é. Amor ao próximo é essa compaixão que vem de dentro, irmãos. E que Deus lhe usa para poder auxiliar outros. Mesmo sendo ele, atenção, mesmo sendo ele o seu, entre aspas, inimigo. O seu contrário, o seu antagonista. Olha só que interessante. E aí, irmãos, quando Jesus fala isso, que o amor pode ser interesseiro, ou o amor ele pode ser abstrato demais, um conceito muito abstrato, muito para além somente das ideias. O que Jesus está trazendo aqui é que não basta você dizer que ama a Deus, porque o seu amor a Deus, a sua entrega a Deus também vai ser evidenciada a maneira como você ama o próximo. E aí eu quero ler o que o apóstolo João escreve em sua primeira carta, quando ele vai aplicar sobre o mandamento do amor para a igreja de Jesus. 1 de João, capítulo 4, verso 11, o texto diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora eu vou ler o versículo 20, 1 João 4, 20. Se alguém disser, atenção, se alguém disser, amo a Deus,
Mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu este mandamento: quem diz que ama a Deus, também ame o seu irmão. Irmão, se tiver outro texto mais prático do que esse, eu desconheço. Aonde o resumo do que Deus quer para a nossa vida é amá-lo com todo o nosso ser e amar o nosso irmão como a si mesmo. A essa altura, irmãos, deveríamos já estar reflexivos. Será que eu passo no crivo de Jesus? Como está o meu coração? Como é que eu estou aplicando a este amor que me amou? Porque o texto diz: se Deus nos amou de tal maneira, devemos amar uns aos outros. E a prova deste amor é: você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como é que você diz que ama a Deus que você nem vê e diz que ama o seu irmão que vê, mas odeia o seu irmão pelo qual vê? Então, dentro deste aspecto, o escriba entendeu, perito na lei que era. Veja versículo 32, Marcos capítulo 12, versículo 32. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Ele está aprovando o que Jesus falou, primeiro na declaração que só existe um Deus. Versículo 33, e que amá-lo de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí o escriba surpreende Jesus. Porque o escriba, irmãos, ele pega uma ideia que aparece nos profetas. Aparece no profeta Samuel, aparece no profeta Isaías, aparece no profeta Oséias e Miqueias. Os profetas já denunciavam a nação de Israel de que os rituais levíticos, os rituais da lei de Moisés, poderia cair no enfado. Sabe alguém que vai para o culto apenas para cumprir tabela? Alguém que não ama a Deus, mas diz que ama, e para que isso possa massagear sua consciência, ele vai no culto? Assim eram os judeus. E os profetas denunciavam isso: vocês estão oferecendo holocaustos, vocês estão oferecendo sacrifícios, mas Deus não está se agradando disso. Antes queira a misericórdia, antes queira a compaixão, antes ame a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a si mesmo. Mas vocês preferem oferecer sacrifício e deixar este amor, este conceito de amor abstrato para lá, porque ninguém sabe mesmo o que é isso. Já que ninguém sabe o que é, então vamos levando a vida assim. O escriba entendeu. Ele disse: mestre, é verdade. Se a pessoa amar a Deus de todo o ser e amar o próximo como a si mesmo, isso vai ser mais importante do que todos os sacrifícios litúrgicos que aparecem na lei de Moisés. Eita, irmãos. Aí versículo 34, veja o texto. Após a avaliação do mestre, após a avaliação, do escriba, que Jesus tinha a contento respondido perfeitamente, versículo 34, Jesus diz: atenção, atenção, não estás longe do reino de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Antes de dar qualquer resposta, respire, porque esta afirmação de Jesus é muito complexa. Você não está longe do reino de Deus.
A resposta de Jesus, fazendo uma avaliação àquele doutor da lei. Em primeiro lugar, constatação do texto, é dizer que apesar da religiosidade daquele homem, ele ainda não pertencia ao reino de Deus. Concordam? Vou repetir. Jesus, ao avaliar aquele homem, ele está dizendo assim: você ainda não pertence ao reino de Deus, porque você está o quê? Perto, ou seja, você não está longe. Em segundo lugar, Jesus está no templo, o centro da adoração dos judeus. E Jesus é o rei, irmãos, que aqui vai ser rejeitado. Aqui vai ser a última discussão de Jesus. A partir daqui, Jesus só observa uma viúva dando a sua oferta no gasofilácio do templo. Ele diz sobre esse assunto, vamos falar isso semana que vem se der, porque tem ainda uma indagação de Jesus antes. E depois Jesus sai do templo e nunca mais volta. Jesus vai ser preso, vai ser crucificado e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então esta frase, você não está longe do reino de Deus, deveria ecoar dentro daquele grande salão. Aquele escriba que conhecia a lei, aquele escriba que aplicou corretamente os mandamentos, que inclusive respondeu até com certa sabedoria. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que esta declaração é negativa e que Jesus está sendo irônico, porque ele estava vendo Jesus. E aí Jesus diz a ele, Jesus é quem, irmãos? É o filho de quem? De Deus, é o rei dos reis, mas sendo rejeitado pela liderança. Então ele vendo Jesus, aí Jesus diz, você não está longe do reino de Deus. Então pode ser que havia um tom de ironia fustigando o coração daquele homem. Para outros, a declaração é positiva. Como se dissesse, você está no caminho certo. Você está quase lá. E aí a gente sabe, à luz do livro de Atos, que muitos fariseus e sacerdotes abraçaram a fé em Jesus. Eu ficaria muito feliz de ver esse escriba no céu um dia. Preste atenção, porque agora o foco não deve ser o escriba. O foco deve ser eu e você agora. Tire o escriba, e a pergunta que eu e você devemos fazer é: será que a gente está no reino de Deus? Pelo qual o critério do reino é amar a Deus, sobretudo, de todo o nosso ser, como uma entrega sacrificial. Lembra? O escriba trouxe essa linguagem litúrgica do Antigo Testamento. Fazer isso é melhor do que qualquer holocausto e sacrifício. E o Novo Testamento trabalha com esta ideia também. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz que devemos apresentar os nossos corpos como o quê? Como um sacrifício vivo, porque é uma figura litúrgica do Antigo Testamento. A nossa vida inteira no altar de Deus. Então essa é a ideia dentro do templo. A pergunta que devemos fazer agora, irmãos, é a seguinte: será que nós estamos dentro do reino, amando ao Senhor e dizendo, Senhor, me ajude a te amar de todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças? E aqui, irmãos, tem o drama do quase. Porque pode ser que muitos que até fazem atos litúrgicos, alguns que puderam até vir a este culto hoje, podem até estar quase no reino, mas ainda não estão no reino de Deus, porque não se entregaram por completo. Não se entregaram, porque não se entregaram ainda sem nenhuma reserva. Porque há algo no coração ainda que você disse, Senhor, isso aqui não.
Isso aqui eu não posso entregar a ti, não. Esse meu pecado é de estimação. E Jesus está dizendo para mim e para você, você está quase. Mas deixa eu lhe dizer que esse quase é um drama. Porque quase e nada é a mesma coisa. Não importa se você conhece a Bíblia, o escriba conhecia a Bíblia. Não importa se você nasceu num lar cristão, que você foi batizado e que você eventualmente participa de uma liturgia religiosa. A pergunta hoje é: meu Deus, eu sou todo teu? Coração, alma, entendimento e força. E na consequência disso, eu amo ao meu próximo como a mim mesmo? Ou eu traio a minha esposa, o meu marido? Eu minto para os meus pais? Eu sou um mau caráter no trabalho? Eu fofoco, falo mal das pessoas? Eu difamo pessoas? Eu maltrato pessoas na rede social? Porque a nossa relação com Deus vai refletir com a nossa relação com o próximo. Isso é inevitável, e não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. E dizer que amar a Deus, irmãos, não é tão difícil. Mas se formos ver este amor sacrificial na prática, está longe disso. Não somente para aquilo que eu faço para Deus, como Hebreus capítulo 13 vai dizer, é como se fosse um fruto de louvor, um sacrifício de louvor, lábios que invocam o nome do Senhor. Mas os rituais, a prática, eu vou usar o termo bem genérico, a prática religiosa é penosa demais. Avalie a sua vida, meu irmão. Eu disse a vocês que essa passagem é uma daquelas que devem nos deixar no chão. Mas ao mesmo tempo, dizendo: Senhor, eu sou teu, me ajude a te amar de todo o coração. Assim eu posso amar a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos na igreja, o meu vizinho, o meu próximo e até o meu inimigo com o amor de Jesus. Isso é muito forte, irmãos. E é o que precisamos como discípulos de Jesus. Final do versículo 34, eu termino assim como o texto termina também. A Bíblia diz que ninguém mais ousava perguntar mais nada a Jesus. Adianta não. A gente foi com o negócio de imposto de Roma, o homem quebrou a gente. Outros foram com a ressurreição, levaram a chibatada. Eu vim agora com essa história de qual é o mandamento, ele bota 2 em um só. Sabe de uma coisa? Vamos ficar caladinho, vamos se juntar, vamos matar esse rabino, que é o melhor que a gente faz. Que é o que acontece na sequência do texto. E aí temos algumas aplicações, irmãos, para nossas vidas. O maravilhoso conselheiro, o mestre dos mestres, o sábio, inigualável, sumarizou os 613 mandamentos em 2, que na realidade o ponto de contato dos 2 é um, a lei do amor. Ame a Deus de todo ser e ame ao seu próximo como a si mesmo. A pergunta hoje é: será que nós estamos fazendo isso? Ou pelo menos, irmãos, pelo menos buscando isso como sendo legítimo em nossa vida? Ou a gente já desistiu? Todo mundo faz. Ninguém vive esse cristianismo que a Bíblia diz. Então faz de conta que a gente faz de conta que a gente sabe e está por isso mesmo.
Será, irmãos, que deve ser assim? Igreja Batista Regular em Parnamirim, será que deve ser assim? Eu sei que existe uma promessa de Jesus, atenção, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? Amém. Mas isso não quer dizer da igreja local. Você sabia que uma igreja local pode morrer? E eu lhe provo. Leia as cartas que Jesus escreveu em Apocalipse. E a primeira carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz: vocês estão demais, perseverantes na fé, animados, vocês se reúnem. Mas tem uma coisa que eu estou contra vocês, porque eu conheço vocês. Eu conheço o coração de vocês. E tem uma coisa, igreja de Éfeso, que eu tenho contra vocês. É que vocês deixaram o primeiro amor. Olha a lei do amor aparecendo. Vocês são até vigorosos, vocês são crentes, mas tem algo que está entre as linhas, tem algo que está drenando o brilho nos olhos. Sabe o que é o brilho nos olhos? O brilho nos olhos de ver alguém crescer na fé, o brilho nos olhos de ver um jovem crente no Senhor Jesus, o brilho nos olhos quando vê uma criança recitando um versículo, o brilho nos olhos quando a gente vê um pecador se entregando a Jesus e a gente chora junto com ele. A gente vai perdendo o brilho. E a gente vai sufocando este vigor, este frescor espiritual que brota de um coração que ama a Deus, irmãos. E a gente vai levando. E domingo tá bom, domingo à noite tá bom demais. Quer mais do que isso? E aí Jesus diz à igreja de Éfeso: vocês deixaram o primeiro amor. Arrependam-se, antes que eu venha contra vocês, e eu mesmo com as minhas mãos tire à luz o castiçal de vocês. Isso não é salvação. Mas o que Jesus está dizendo é que aquela estrelinha no mundo, aquela luz que brilha, aquela igreja local, Jesus diz: se vocês não se arrepender, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu mesmo vou apagar. Que eu e vocês, irmãos, não sejam responsáveis para que a Igreja Batista Regular em Parnamirim receba a disciplina de Deus no que se refere que a gente deixou o nosso primeiro amor. Mas que venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas. E que isso vai desaguar em amar o próximo como a nós mesmos. Uma segunda e última aplicação. É possível que alguém conheça a Bíblia, alguém responda certo à Escritura, mas ainda não esteja dentro do reino de Deus. É isso que a gente aprende aqui na Bíblia, não? Sim ou não? Jesus disse ao escriba: você respondeu bem, mas você ainda não faz parte do reino. Você está perto. E estar perto e estar fora, irmãos, ainda é a mesma coisa. Então, nesta noite, avalie a sua vida. Se de fato Jesus é prioridade na sua vida. Ou é só um amuleto. É só um coach, um guru, um psicólogo, um Papai Noel que realiza os seus sonhos. Não. Que nesta noite Jesus seja o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E que você, crendo nisso, agora pelo poder do Espírito, você pode amar ao Pai em Jesus e pode amar o próximo como a si mesmo. Menos do que isso, irmãos, é o drama do quase. O quase e nada é a mesma coisa.
que não seja essa a sua condição e que você, de fato, esteja no reino de Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E que ela busque nos corações aqui frutificar pelo poder do teu Espírito. E que venhamos a nos avaliar nesta noite, se de fato amamos ao Senhor. Senhor Deus, quem é suficiente a esta mensagem? Pois eu digo, Pai, tu sabes, e eu digo, que é muito maior do que eu. Mas se Jesus disse que isso deveria ser alcançado, almejado, eu digo que sim, é possível pelo poder da graça de Deus, do Espírito Santo do Senhor, agindo em nós. Podendo te amar com todo o nosso ser, coração, alma, mente e forças. O que tem faltado, Senhor, à tua igreja aqui? O que precisamos abandonar e deixar diante do teu altar? Quais são os ídolos que temos levantado em nossos corações, além do Senhor? Ó Santo Espírito, nos ajude a te amar de todo o nosso ser. Como um holocausto, como um sacrifício que está sendo queimado completamente no altar. E a sequência disso, Pai Santo, vai ser as nossas relações. Nós vamos poder nos amar com o grande mandamento dos discípulos do Senhor. Não haverá espaço à contenda, à inveja, à fofoca, à intriga, à maledicência. Não haverá espaço a rancor, a falta de perdão, a desinteresse. Não haverá espaço a ira, não haverá espaço à vingança. Porque o Senhor nos dará a capacidade de amar até o nosso inimigo, até o nosso antagonista. Não tira o castiçal. Que possamos nos arrepender e voltar, se for o caso, ao primeiro amor. E se há alguém em nosso meio que não tem Jesus, que ainda não é a prioridade da sua vida, a pessoa está no caminho, ou acha que está até, mas ainda não se entregou completamente. Essa pessoa está fora e hoje precisa se entregar. Ó Pai, pelo poder do Teu Espírito e em nome da autoridade de Jesus eu te imploro, traz vida a este defunto, traz luz a essas trevas, arranca das mãos de Satanás e transporta esta alma para o reino do Teu amor. Que hoje esta pessoa ou estas pessoas possam se entregar a Jesus e dizer: eu não estou mais longe do reino, eu estou dentro porque Jesus abriu a porta estreita. Opera, Senhor, em nosso meio o milagre da salvação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.